Bom, oitavo ano, apostila 2, primeiro capítulo, página 2. Vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo antes da avaliação. Nós trabalhamos aqui com as questões geopolíticas, né? A geopolítica. Temos um mapa mundi aqui mostrando algumas instituições criadas durante alguns períodos da história do nosso querido e amado planeta, né? E lembrando, nós dividimos essa história para entender este período, esta geopolítica que trata aqui no primeiro capítulo do nosso livro. Nós dividimos a história em três períodos: a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, né? E mais importante, os outros dois períodos: a Guerra Fria ou Velha Ordem Mundial, que vai de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, até 1989, com a queda do Muro de Berlim e o fim do socialismo. Isso tudo é muito importante a gente saber, né? E o terceiro período, que vai da década de 90, ou seja, o Muro de Berlim caiu em novembro de 1989, então a partir de 1990 começamos uma nova ordem mundial, que estamos até hoje nela. Durante a velha ordem mundial ou Guerra Fria, o que prevalecia, o mais importante, o foco dos países era o poder militar. O país mais poderoso seria o país com o exército mais poderoso e principalmente armas nucleares mais poderosas. E Estados Unidos representava o bloco dos países capitalistas, e a ex-União Soviética, porque ela não existe mais, né? A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que era a união da Rússia e mais 14 países que foram obrigados, vamos dizer assim, pela Rússia a se tornarem socialistas assim como ela e formar esse conjunto de repúblicas, uma união de repúblicas, né, no norte da Europa, na região, né, repúblicas soviéticas, né, essa cultura de origem soviética. E representava o bloco dos países socialistas. Outros países no mundo também aderiram ao socialismo, como Cuba na América Central, como a China na Ásia, como alguns países da África, enfim, o leste europeu, o país do leste da Europa. E havia uma disputa ideológica entre esses dois grupos, né, o capitalismo e o socialismo. Né, os dois grupos disputavam, eles nunca entraram em guerra. Na verdade, Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em guerra, de verdade. Por isso foi uma guerra fria. Houve várias tensões, né? Preocupação, será que vai haver uma terceira guerra mundial? Mas, na verdade, felizmente nunca ocorreu uma terceira guerra mundial. Esse período, que não ocorreu a terceira guerra, felizmente, mas só ameaça e disputa ideológica, foi chamado de Guerra Fria. E após a Segunda Guerra Mundial, várias instituições foram criadas. Aqui nós temos o exemplo da OEA, Organização dos Estados Americanos, né, da América em si. Né? E temos outros exemplos aqui no nosso livro, como lá no cantinho G21, né? A gente pensa no G20, aí nós temos mais um país, mas são os 20 países em desenvolvimento, né? Inclusive o Brasil. O G8, os 7 países mais ricos do mundo, e a Rússia. Né? Durante o período da Velha Ordem Mundial ou Guerra Fria, né, a disputa, o principal era o poder bélico. E durante a nova ordem mundial, o principal, o objetivo, passou a ser o poder econômico entre os países. Né? A disputa passou a ser econômica e não mais militar ou bélica como era antes. Né? E durante o período da Guerra Fria, o mundo era dividido em em três. Entre primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo correspondia aos países desenvolvidos, capitalistas. O terceiro mundo aos subdesenvolvidos capitalistas.
e o segundo mundo aos socialistas, independente se eram subdesenvolvidos ou não. Com a nova ordem mundial, o mundo foi dividido em dois, o norte e o sul. Os ricos desenvolvidos no norte, com exceção da Austrália e Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, e os subdesenvolvidos no sul, né? Mas esses subdesenvolvidos foram divididos em dois, entre em desenvolvimento e subdesenvolvidos propriamente ditos. Então, de novo, nós temos três grupos: os desenvolvidos, os em desenvolvimento, né, então pobres assim, e os subdesenvolvidos. Os desenvolvidos, além de serem ricos e ter uma produção industrial muito forte, um PIB, Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida dentro de um país muito alta, eles também apresentam um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que são aqueles índices sociais que a ONU criou para medir as condições sociais daquele país. Condições essas que são saúde, educação, habitação, transporte público, escolas públicas, hospitais, enfim, né? Aquelas condições básicas que todo ser humano precisa para ter uma vida digna. Em países ricos, onde esses valores, esses índices relativos a essas condições são elevados, tem uma boa saúde, boas condições de habitação, de transporte, de trabalho, o país é considerado desenvolvido. Num país onde tem uma indústria forte, mas apresenta problemas quanto a essas questões, esses índices de IDH, ou seja, apresenta problemas na saúde, na educação, no transporte público, como é o caso do Brasil, esse país é chamado em desenvolvimento. E quando não existe uma indústria incipiente, ou seja, não existe uma indústria forte naquele país. Se existir alguma indústria, ela é pequena, incipiente, né? Ela é frágil. Não existe uma indústria forte naquele país. E ainda o país depende basicamente da agricultura. E os índices sociais são muito ruins, né? Fome, pobreza, miséria, como na maior parte dos países da África. Este país é considerado subdesenvolvido. Desenvolvido, em desenvolvimento, subdesenvolvido, né? Bom, claro que todos esses países, né, eles estão separados pelas fronteiras, né? Eu poderia dizer o que é fronteira? É o limite entre regiões que apresentam características diferenciadas. O limite entre os países, a separação deles. Pode ser uma fronteira natural ou artificial, né? Um rio, uma serra ou uma fronteira criada pelo homem, uma fronteira artificial, que separa estes países chamados de Estado-nação. País, nação, Estado se refere ao poder público. O que é Estado-nação? É um país. O Brasil é um Estado-nação? Sim, claro. Estados Unidos é? Todos são. E este mapa mostra os 6 continentes. Né? Antártida, continente desabitado, apenas os pesquisadores vão para lá no verão. A América, amarelinho aqui onde nós estamos. A África, um continente com muitos problemas sociais, mas não é só pobreza na África. Nós vamos estudar a África mais para frente. A Europa, o velho continente, o verdinho, o menor, né? A Ásia, o continente enorme, onde tem a China e a Índia, os 2 países superpopulosos com mais de 1 bilhão de habitantes, né? E a Oceania, o último continente a ser colonizado pelos europeus, o novíssimo continente, a Oceania, onde existe o maior país da Oceania, a Austrália, né? Ok. Né? América do Sul, né? Os países que não fazem divisa com o Brasil são Equador e Chile, né? Olhando no mapa, eles não estão colados, encostados no Brasil. Não tem fronteira com o Brasil. E países que não têm mar, Bolívia e Paraguai, não tem mar, né? Fica difícil para exportar e importar, porque o porto é a principal via de exportação e importação. Estados-nação, como nós já falamos, são países, né? Aqui são os 5 maiores países do mundo, o Brasil é o 5º maior país. Tem países muito pequenos como Singapura, né? Como Malta,
Luxemburgo, né, como Vaticano, países muito pequenos, às vezes menores que algumas cidades do Brasil. Né? O maior país é a Rússia, como nós vemos nesse gráfico. Né? E formação desses estados-nação, né? Aí a formação dos estados pode ser através de colonização, como foi o Brasil, de guerras, né? Guerras sangrentas. Este país, a Iugoslávia, que não existe mais, sofreu várias guerras e se dividiu em 6. A Eslovênia, né? O que era a Iugoslávia se dividiu em Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. E ainda outras 2 províncias que vocês veem aí na Sérvia, que é Kosovo e Voivodina, queriam se separar também, formar mais 2 países. Inclusive o Kosovo declarou a sua autoindependência, que não foi reconhecida pela ONU, mas eles falaram, não, nós somos independentes, nós somos um país, Kosovo, mas a ONU não aceitou. Até hoje essa briga persiste. Né? Os Estados Unidos foram um país que conquistou através de guerras, invasão, acordos, compra, vários territórios, inclusive do México, principalmente do México. Né? E o Brasil, este país imenso, também teve conflitos com outros países vizinhos por vários territórios, como nós estudamos aqui. Né, então, como os países se formam, conflitos que existem, compras de territórios, né? Hoje, na atualidade, esses conflitos pelo mundo são menores, mas eles ainda existem em algumas regiões do globo. Agora, alguns desses organismos internacionais criados depois da Segunda Guerra Mundial para evitar esses conflitos e até uma terceira guerra. O principal deles, a ONU, Organização das Nações Unidas, criado no ano de 1945, ano que terminou a Segunda Guerra. Né? Foi uma iniciativa de 51 países, mas depois, né, atualmente nós temos 193 países, são mais de 200 no mundo, poucos não fazem parte da ONU. Então a ONU tenta organizar, né, situar as questões geopolíticas que têm a ver com guerras, conflitos, território, fronteiras entre os países do mundo. Né, nações, grupos que querem se separar, ainda existe isso e a ONU tenta tomar conta. E outros organismos vieram, vamos dizer assim, associados depois da ONU, né, para regular outras questões. A OMC veio para regular as questões econômicas, Organização Mundial do Comércio. Ela foi criada depois do GATT, está dizendo aqui no nosso livro, ó, o GATT. Né? O que foi esse GATT? Sigla em inglês que é Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Né? Em inglês significa isso, por isso que é GATT. Né? Criado em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E depois o GATT, vamos dizer assim, que ele evoluiu e depois criaram a OMC para regular as questões do comércio e tarifas no mundo. Que tarifas são essas? As taxas alfandegárias. Aquele imposto que um país, que uma indústria de um país tem que pagar para vender, indústria ou empresa, enfim, para vender o seu produto no outro país. Quando entra com o produto no outro país, essa empresa tem que pagar a alfândega, uma taxa alfandegária. E quem determina essa taxa é o próprio país. Olha, para você entrar no meu país, seu produto vai ter que pagar 50% a mais sobre o valor dele. Quanto que é o seu produto? É X, então X mais 50% do valor, mais a metade de X. Né? Enfim, e esse produto vai se tornar mais caro e assim eu tento proteger as minhas indústrias que produzem produtos semelhantes àquele. Isso se chama protecionismo econômico. Por exemplo, uma empresa do Brasil que fabrica suco de laranja tenta entrar com suco de laranja nos Estados Unidos. E o governo norte-americano diz, olha, para entrar aqui tem que pagar 50% a mais de imposto de importação. Por quanto vai ser vendido o seu suco? Você vai ter que pagar 50% a mais. Então, obviamente, o meu suco vai ficar mais caro.
E assim ele vai ficar mais caro que o suco de laranja produzido pela empresa, pelo agricultor dos Estados Unidos. E assim os norte-americanos não vão comprar o meu suco e vão comprar o suco do próprio país deles. Isso vai proteger a economia deles e vai dificultar o meu comércio. Isso é bom para eles e ruim para o país que está tentando exportar ou entrar com seu produto naquele outro país. Isso se chama protecionismo econômico. Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Né? Fundo vem de dinheiro. Um fundo é quando eu coloco o dinheiro num determinado... pode ser no banco, né? Então, por exemplo, eu tenho um fundo lá, tenho uma reserva, tenho um valor em dinheiro. Então, países do mundo depositam nessa espécie de banco, que é o Banco Mundial, ou Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, né? Que integra o Banco Mundial. É um banco do mundo, onde os países depositam dinheiro e outros que precisam podem pegar emprestado nesse fundo, através desse banco. Né? Esse fundo é o FMI. Se a gente vê nos telejornais, de vez em quando está falando sobre esse fundo, né? Que é essa reserva de dinheiro que o Banco Mundial empresta para alguns países. O Brasil já deveu ao FMI, né? Financiado pelos Estados Unidos, já deveu aos Estados Unidos através do FMI. Bilhões de dólares, felizmente não deve mais, pagou a sua dívida. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que tenta regular as leis de trabalho para que não exista exploração, trabalho escravo pelo mundo. Né? A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, outra instituição que tenta melhorar as questões econômicas em países que sofrem algum tipo de problema nessas relações econômicas. Né? Tenta ajudar esses países. Virando a página, nós vamos ter a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí aqui nós vamos ter duas questões ligadas à Guerra Fria, que é o Pacto de Varsóvia e a OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi um tratado, um acordo militar entre os países capitalistas durante a Guerra Fria, mas ela existe até hoje, né? Para que se algum país socialista atacasse algum país capitalista, todos os capitalistas entrariam nessa guerra contra o país socialista. É aquela história, né? Vamos fazer um grupo aqui. Se alguém mexer com você, você avisa que vai todo mundo lá, né, comprar essa briga. E a União Soviética falou, vamos fazer o nosso grupo também. E o nosso grupo, nossa organização vai se chamar Pacto de Varsóvia, né, que foi feito esse pacto foi assinado em Varsóvia, na Polônia, que na época era um país socialista, apoiado pela Rússia, então União Soviética, né, e em 1955, né, ainda em plena Guerra Fria. E da mesma forma, se algum país capitalista mexer com vocês, vamos todo mundo entrar nessa guerra contra os capitalistas. Né? Foi uma espécie de pressão para dizer, nós estamos juntos e se mexerem com a gente, está todo mundo aqui junto para brigar por todo mundo, ou brigar pelo nosso grupo. Bom, já na nova ordem mundial, aqueles 20 ou 21 que estavam lá no nosso livro, né? Mas vamos pensar no G20, que é um grupo, se fala muito no noticiário, os 20 países que estão emergindo, crescendo. Eles não são desenvolvidos, porque tem muitos problemas sociais, mas a sua economia vem se destacando. Quem sabe um dia eles possam ser desenvolvidos, né? Mas ainda existe um longo caminho. Estes países são aqueles que têm uma indústria forte, são os em desenvolvimento. Mas desses em desenvolvimento, tem 20 que se destacam, que estão, né, com maior destaque. Faz esse grupo do G20. Eles têm indústria forte, eles exportam até produtos industrializados, mas tem muitos problemas sociais que não deixam eles serem desenvolvidos. E nesse grupo de 20 países, existem 5 que se destacam mais ainda. Eles estão crescendo mais ainda economicamente. E a sigla deles está aqui. É o BRICS, né? Brasil, Rússia, né? Em inglês,
os nomes são esses, né? Brasil, em inglês é com Z, né? Russia, né? Mas sem acento em inglês, né? Índia, né? China, né? Que a gente é China, a gente lê em inglês China, e South Africa, S de South Africa, África do Sul. Então esses 5 países vão formar o BRICS. No início o nome era BRIC, né? Porque não tinha África do Sul, mas ela se despontou como país emergente, exportando produtos industrializados, matéria-prima manufaturada de alto valor, né? E se destacou no mercado mundial e entrou nesse grupo também, o BRICS. Né? É apenas uma denominação desses países. Não é nenhum grupo não é um bloco econômico como a União Europeia, não. É apenas uma denominação para esses países que estão crescendo, sua economia está crescendo mais. O Brasil figura em 10º lugar no PIB, conforme aquela tabela que nós copiamos, né? Só que tem no caderno, só que tem os países da União Europeia, então não tem como a gente saber ali, mas o Brasil está em 10º lugar no PIB mundial, né? Segundo dados do ano passado. Já esteve melhor, mas atualmente está em 10º. Mas os mais de 200 países do mundo, ser o 10º mais rico, né, é muito bom. Só que porque o país não é desenvolvido. E nesse grupo do BRICS é o maior PIB, o Brasil. Né? Oh, Pinto, esqueci da China. A China ninguém barra ela, nos seus Estados Unidos. Né? Então, tirando a China, é o maior. Mas, infelizmente, a divisão de riqueza, a divisão desse PIB, dessa riqueza, é pior do que a da China, que tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Aqui nós temos mais problemas sociais. Claro que os problemas lá são diferentes, mas o Brasil é um dos campeões em má distribuição da renda, apesar de ser um país muito rico, entre os 10 com maior PIB. Por enquanto, é isso.